Muito obrigado. Temos um assunto delicado, mas, no entanto, é preciso que a sociedade, neste momento, ela coloque os objetivos diante desse julgamento. O que a sociedade esperava desse julgamento? Quanto a mim, eu acho que nós esperávamos, é que se consiga recuperar parte, ou na totalidade, os valores que foram defraudados. Esse é o primeiro objetivo que nós pretendemos alcançar neste momento. Pela leitura da sentença, percebeu-se que foi-se atrás dos valores retirados ilicitamente diante dos arguidos e conseguiu-se recuperar parte dela. E se existir mais oportunidade de continuar a perseguir e encontrar os valores, esse seria o grande objetivo que a sociedade moçambicana ela ficaria satisfeita no meio de tudo isto. Perceber que o que aconteceu é uma situação daquilo que nós temos visto na religião, o termos sido endimonados. O país foi endimonado. O demônio entrou no nosso país e acabou fazendo com que nós próprios estejamos a desgraçar o nosso país. Mas quem é esse demônio? O demônio aqui é o Ocidente. O demônio aqui é o imperialista, que usou todas as suas estratégias para poder possessar no moçambicano e praticar essa maldade que estamos a ter. Eu não estou a perceber que um cidadão normal poderia ter alienado o país da maneira como ele está neste momento. Dr. Pangai não coloca a culpa deste colapso financeiro moçambicano aos indivíduos implicados neste processo, mas de certo modo ao Ocidente, que tenha ou tivera na época do tal em colapso emprestado dinheiro a Moçambique? O que nós, neste momento, nós temos que perceber a dualidade do ser humano. O ser humano ele não é composto apenas pela parte material, o corpo. Tem a parte espiritual que nós chamamos da alma. Não é a luta que nós temos que desenvolver, não é contra os corpos que nós vemos que desfraudaram esse país. Nós temos que lutar contra o demônio que entrou no seio daqueles concidadãos que praticaram esse ato. Quem é esse demônio? É o imperialista que enganou aos nossos concidadãos. Então, a luta que nós temos que desenvolver é poder expulsar o demônio que entrou nos nossos cidadãos. Neste caso, o demônio que é o imperialista. Ele traz isca para o cidadão moçambicano envolver-se no cenário de corrupção. Mas olha, veja só, os países que emprestaram aquele dinheiro conhecem muito bem a situação econômica de Moçambique. Qualquer um, quando vai ao banco fazer um empréstimo, o banco procura ver qual é a capacidade de pagar que esse indivíduo tem. Até que ponto em que os ocidentais, os bancos ocidentais, emprestaram tanto dinheiro assim a Moçambique, sabendo que o nosso país não tem capacidade de resolver de restituir aquele dinheiro. Então, eles colocaram aquele dinheiro como uma isca. Esta razão que estou a dizer que o Ocidente é um demônio. Ele usou os corpos do nosso concidadão para poder dizer que nós somos corruptos. Então, eu acho aqui, como cidadão, o que nós temos que fazer, foi feita a busca pelo tribunal. Encontrou-se aqueles que foram usados para poder desfraudar o país. O que nós temos que fazer para mudança de comportamento. A questão que ficou aqui é uma luta para a mudança de comportamento. A mudança de comportamento é que vai fazer com que nós, para os próximos casos, nós possamos evitar situações idênticas. O arrependimento só vai aparecer quando o demônio sair. Aqueles sujeitos até hoje estão endimonados. É preciso encontrar metodologia de poder remover o demônio que está naquele sujeito. Olha, o fato, a cadeia, porrada,
é uma das formas que se usa para a mudança de comportamento. Mas não é a única forma. Nós temos que encontrar outros mecanismos de fazer com que aqueles sujeitos mudem de comportamento. Mesmo que se condenasse 100 anos de cadeia, não serão 100 anos que vão contribuir para efetivamente aqueles sujeitos se arrependerem-se ou mudarem. Nós temos que encontrar outra metodologia que se usa para a mudança de comportamento. Eu, como psicólogo, daria outras contribuições para que nós encontremos mecanismos da mudança de comportamento da sociedade moçambicana. Não são só eles. A corrupção não está naqueles só. Está em todos nós. O que nós temos que fazer neste momento é encontrar uma metodologia capaz de garantir a mudança de comportamento do cidadão moçambicano, que não se restringe apenas pelos 12 anos da cadeia, pelos 20 anos da cadeia, pelos tantos anos da cadeia. Não é só a cadeia que vai permitir com que aqueles sujeitos se arrependam ou se mudem de comportamento. E eu não sei se o cidadão moçambicano ficaria satisfeito, por exemplo, se condenasse aqueles senhores pela prisão perpétua. É isso que traria satisfação neles.